Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme, atualmente eu sou o coordenador de projetos e pesquisas do PETEL e hoje estou aqui com vocês para a gente iniciar então a nossa iniciativa do mini curso de C, no caso um material gravado. Esse material, o intuito dele é disponibilizar tanto para quem talvez não tenha a oportunidade de fazer o nosso mini curso presencial, quanto também para aqueles que têm o desejo de aprender, a programar e se aprofundar na linguagem C, que é uma linguagem bem importante para um engenheiro. Então, vou começar explicando um pouquinho sobre a dinâmica das aulas, como que vai funcionar. Talvez essa primeira aula ela seja um pouquinho maior por causa disso, mas de modo geral desejo a vocês um bom mini curso e espero que vocês consigam aproveitar e aprender bastante. Vamos começar. Então tá, pessoal, só conferir se está gravando sim. A primeira coisa que eu queria explicar para vocês é um pouquinho de como vai funcionar a dinâmica das nossas aulas. Então, basicamente, vão ser todas no mesmo formato. A gente vai ter uns slides aqui com todo o conteúdo separado de cada dia, em que eu vou primeiro começar explicando e vencer esse conteúdo com vocês. Durante os slides, vocês podem ver aqui, a gente tem alguns exemplos, algumas demonstrações de código, mas para que vocês possam ter a oportunidade de praticar também, nós temos esses Google Colabs que foram feitos, eles já estão programados para que vocês consigam programar na linguagem em C, já que nativamente o Google Colab é feito para você programar em Python, mas a gente já conseguiu ajustar eles. Então a ideia é basicamente essa, que vocês primeiro assistam ao mini curso, as aulas ali, o material que eu vou trazer, explicando tudo certinho o nosso conteúdo, e após a explicação do conteúdo eu vou vir aqui com vocês para o Colab, eu vou ler os exercícios, vou explicar, vou dar um tempo para que vocês tentem resolver sozinhos, e aí é nesse momento em que vocês podem pausar o vídeo, que aqui vai ser dado um corte, e aí eu volto com a resolução do exercício pronta e eu mostro para vocês passo a passo, toda a lógica. Então essa é a ideia. Então novamente fica aí o comunicado, didaticamente falando, o melhor jeito de você aprender seria esse, primeiro assistir as aulas e depois fazer o exercício conosco. Então vamos começar. Então tá, pessoal, só um pouquinho que eu estou no slide errado, aqui, beleza. A primeira questão, então, o primeiro dia do mini curso, a gente vai vencer esses conteúdos, entrada, saída e tipos de dados. Então, vamos começar. Primeiro conteúdo que a gente vai ver, então, entrada e saída de dados. Começando pelo mais básico, acredito que quem já tenha programado em Python ou outra linguagem, a primeira coisa que tenha feito foi ter printado, um Hello World, um Olá Mundo, algo nesse sentido. E aqui não seria diferente, O comando printf, ele é um comando muito bom e ele é usado principalmente para debugs, ou seja, para você verificar erros no seu código e, enfim, verificar lógica, esse tipo de coisa. Então, é bem comum que nem em outras linguagens de programação. Então, falando um pouquinho sobre o comando printf, a gente tem aqui o formato dele. A gente colocamos aqui o printf, o comando, dentro deles colocamos entre aspas o texto que a gente quer ali. A gente pode inclusive colocar para printar uma variável ou uma constante de outro lugar do código, mas isso a gente explora com mais calma daqui a pouco. E caso o código ele use alguma dessas variáveis, alguma constante que foi citada, aí depois você coloca uma vírgula e especifica aqui qual que é essa variável, qual que é essa constante. Então esse que é o formato do printf. Falando um pouco dele aqui então, o comando printf, a string de formatação, é um texto que escrevemos literalmente ou indicamos locais para a inclusão de variáveis usando o porcentagem. Então, que nem eu falei, se você tem, por exemplo, uma variável que se chama inteiro em algum lugar do código e você quer imprimir ela, você pode fazer assim, Você pode usar o porcentagem, colocar o respectivo modificador dessa variável, que a gente vai ver com calma daqui a pouco também, e assim você consegue usar ela para imprimir, E um qualificador que define o tipo e a formatação da saída de cada item. Então, falando um pouquinho sobre o comando printf. Aqui está ele. Como eu falei, você pode fazer o que eu falei. Você não precisa necessariamente utilizar só variáveis, você pode imprimir os números desse jeito também. Então, colocar esse porcentagem D, que no caso esse D seria para o número decimal inteiro. A gente vai aprender aqui ao longo do mini curso que existem outros tipos de modificadores. E após a vírgula, depois das aspas, a gente coloca os valores que quer que fiquem aqui. Então, essa é basicamente a ideia. E aqui mostra um pouquinho sobre cada um desses modificadores.
Então vocês podem ver ali, o porcentagem D se refere a quando você quer falar, printar um número decimal, porcentagem F é um número ponto flutuante, porcentagem C é um caractere simples e por aí vai. Então tá tudo indicadinho aqui nessa tabela. Falando agora sobre o scanf, então. Pronto, pessoal, eu tinha tido um pequeno probleminha com a internet ali, mas consegui voltar. Então, falando sobre o scanf, ele poderia ser análogo, digamos assim, ao input, por exemplo, se você pensar na linguagem Python, né, que acredito que pelo menos alguns que estejam ouvindo isso já tenham programado, mas ele não é totalmente análogo e nem igual, e talvez até induza a gente um pouco ao erro pensar que o scanf é o análogo do input em C. Como que funciona? O scanf, ele é sim usado para você entrar dados, ou seja, você quer receber dados do usuário, ou seja, ele vai digitar pelo terminal e você coleta esses dados. Como que ele funciona? Como que é o formato dele? Ao contrário do input em Python, por exemplo, você não consegue usar ele próprio para pedir algo, para escrever alguma coisa. Você só consegue colocar o tipo de dado que você quer coletar. Então você não consegue utilizar um scanf, por exemplo, para escrever assim, insira aqui o valor X, por exemplo. Não funciona assim. Se você quiser pedir, né, primeiro mandar uma mensagem para o usuário pedindo para que ele insira alguma coisa na tela, você vai precisar primeiro utilizar um printf, depois um scanf e assim por diante. A gente vai ter um exercício ali aqui nos nossos exercícios que trata disso. Mas vamos falar um pouquinho sobre como que ele funciona então. No scanf, depois que você escrever, você abre o parênteses, puxa, né, as aspas e coloca o porcentagem e o tipo do modificador, né, que nem essa tabelinha que a gente viu aqui, da variável que você quer ler do usuário. E aí depois disso você coloca uma vírgula e a gente usa esse i comercial, né, que é esse símbolo aqui, juntamente com a variável que a gente quer atribuir. Esse i comercial, o que ele significa? Ele se refere ao endereço de memória dessa variável, nesse primeiro exemplo que eu estou pegando aqui, da variável dia. Ou seja, no código, o que a gente faz? A gente inicia essa variável dia, por exemplo, criando ela como um número inteiro, e se a gente quer que o usuário fale para nós qual que é o dia, a gente coloca scanf, porcentagem D, e aí a gente utiliza esse i comercial, porque desse jeito nós estamos colocando o que o usuário digitar para a gente, nós estamos atribuindo isso ao endereço de memória onde está a variável dia, e desse jeito a gente consegue armazenar o que o usuário nos passou. Então, é muito importante a gente sempre utilizar esse comercial. Se a gente fizer sem ele, vai dar errado, tá bom? Então, aqui tem alguns outros exemplos, né? Com mês, com ano. Note que o scanf não se limita ao porcentagem D, né? Apesar de talvez, na maioria dos exemplos, ser o que a gente mais consegue pensar de cabeça, mas não se limita só a isso, tá bom? Então, requer o operador de endereço e para as variáveis, exceto para strings, né? Então, como eu falei aqui tem até um outro exemplo, né, dele usando um ponto flutuante, né? No caso, para a variável altura, que geralmente é um número quebrado. Beleza? Então, vamos para a segunda parte da aula. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre constantes e variáveis, né? A noção talvez seja bem intuitiva mesmo, né? Que nem a gente pensa ali, constante e variável para matemática, mas mesmo assim vamos definir corretamente para a gente poder não se embananar aí conforme estiver escrevendo. Então, constante. Constante é um valor que permanece inalterado durante a execução do programa. A declaração de uma constante deve ser antecedida pela palavra const. Exemplo, const int x, no caso o nome da constante é x, é igual a 10. Então sempre que a gente quiser colocar uma constante, ou seja, uma variável que não vai mudar em nenhum momento, ou seja, não é uma variável no caso, é uma constante, se ela não for mudar em algum momento, a gente coloca esse modificador no começo, const. E aí, uma coisa importante é que sempre que a gente for declarar uma variável, a gente já tem que colocar o valor dela. Quando a gente for ver sobre variáveis, a gente não precisa de cara definir qual que é o valor dessa variável. Por exemplo, a gente poderia fazer só assim, ó, int x e ponto e vírgula. E depois, em algum outro momento do código, definir quanto que vale a variável x. Mas no caso das constantes não é assim. Sempre que a gente declarar uma constante, a gente já tem que colocar qual que é o valor dela.
E uma variável, né, que nem eu falei, é a noção intuitiva. Então, é um valor que pode alterar durante a execução do programa. Então, sempre que você for declarar uma constante ou uma variável, né, se você precisar usar algum dado para o seu problema, é importante que você pensar se ele vai se alterar durante o código ou não. Então, declaração de variáveis. Diferente do Python, em C devemos proceder à declaração de uma variável informando seu tipo de dado. Ou seja, para um número inteiro, a gente usa, para a idade, que é um número inteiro, a gente usa o modificador int. Para a altura, que é um número quebrado, a gente pode usar o float. Para uma letra, por exemplo, um único caractere, a gente usa o char. Se é um caractere nulo, alguma coisa assim, o void a gente vai explorar com mais calma para o final da aula. A gente pode usar, né, o próprio modificador void, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre variáveis locais e globais. Variáveis globais são declaradas fora de funções, visíveis em todo o programa e persistem durante sua execução. Já variáveis locais são declaradas dentro de funções ou blocos, criados na chamada da função e destruídas ao final. Ou seja, aqui tem um exemplo que mostra isso. Eu sei que a gente ainda não abordou funções aqui nessa aula, mas não é importante vocês entenderem como que funcionam as funções. O que eu quero que vocês entendam agora é que as funções elas estão limitadas aqui, ó. Uma delas é esse void test, que está aqui entre essas duas chaves, e a outra é o int main, que é essa outra função aqui que também está delimitada por essas chaves. Vocês podem ver que o int global ele não está dentro de nenhuma dessas duas chaves, nem do void test e nem do int min, ou seja, ele é uma variável global. Já no caso desse local, notem que ele está dentro da função teste, vocês podem ver aqui de novo pelas chaves, ou seja, ele é uma variável global. E então é assim que você nota a diferença de um para o outro. Se tiver dentro de alguma função em C, é uma variável local. Então, variáveis globais, elas são acessíveis em qualquer parte do código, e as locais, elas são visíveis apenas no bloco ou na função onde elas foram criadas. Se uma variável local tiver o mesmo nome de uma global, a local tem prioridade dentro da sua função. Então é bem importante a gente entender essa diferença, pessoal, porque em algumas aplicações a gente não quer que outras partes do código fiquem acessando e mudando as nossas variáveis. Então é muito importante que a gente declare elas como locais. Agora, se é um tipo de dado em que a gente vai precisar operar em diversas funções diferentes, a gente precisa declarar ela como local para que global, perdão, para que todas as funções tenham acesso a essa variável, tá bom? Beleza, pessoal? Vamos agora então para o nosso terceiro conteúdo da aula, que seria em relação aos tipos de dados primitivos. Começando então pelo numérico inteiro, são representados por int e suas variações, como o singed ou unsigned, o short, o long e o long. Essas variações definem a capacidade de representação numérica, ou seja, um número singed ou unsinged, short, long, tudo isso a gente está falando da capacidade relacionada à memória, de como que a gente consegue representar esse número. Então, por exemplo, se for um número muito grande, talvez o int por si só não dê conta, a gente tenha que usar um long ou alguma coisa do tipo. Aqui embaixo a gente traz uma tabelinha para vocês verem. Então, por exemplo, se você precisa economizar memória, não precisa de todos os bits que o int ocupa, você pode usar um short int. Se você não precisa especificar se é um número, se não tem como ele ser um número negativo, você pode usar o unsigned short int e assim vai. Então, por exemplo, você tem aqui o long int, que é para você armazenar um número bem maior, mas ele vai de valores negativos a positivos. Aí a gente tem o unsigned long int, que aí são números, né, que só podem ser positivos. Então, a gente consegue pegar uma margem maior de valores, entendeu? Então, essa seria a ideia. Falando sobre numérico ponto flutuante, então, em C a gente também tem números de ponto flutuante, ou seja, basicamente números quebrados, né, números com vírgula, que eles podem ser representados tanto pelo float ou pelo double e suas variações. O float ele é mais utilizado quando a gente precisa, por exemplo, estar lidando com sistemas embarcados, alguma coisa nesse estilo em que a gente geralmente gosta de economizar memória e otimizar as coisas, né, porque a capacidade de armazenamento deles são de 16 bits. Agora, se memórias não é uma das nossas preocupações, o double ou até mesmo o long double para armazenar valores de ponto flutuante maiores podem ser mais bem-vindos, né, porque eles têm capacidades de 32 e 64 bits, respectivamente. Falando sobre caractere, então,
Em C, caractere representa uma letra somente, que é o tipo char. O char é um tipo escalar, porque cada letra pode ser representada por um número, como na tabela ASCII. Então, vou cortar aqui para vocês para mostrar a tabela. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre a tabela ASCII, vocês podem ver ela está aqui. Basicamente, ela é uma tabela que relaciona tanto um valor decimal quanto um valor hexadecimal a vários tipos de caracteres diferentes. Então, acho que essa coluna 2 aqui da tabela ilustra melhor. Vocês podem ver que, por exemplo, o igual, que está aqui, ó, né, representado, é associado ao número 61 ou ao 3D em hexadecimal. Então, essa é basicamente a ideia da tabela ASCII, é que ela associe vários tipos de caracteres diferentes, desde letras minúsculas, letras maiúsculas, até mesmo letras ou então símbolos, todo tipo de coisa mesmo, ela associa tanto a um valor decimal quanto a um hexadecimal. E isso tem bastante utilidades conforme a gente vai ver aí ao longo do minicurso. Falando sobre a cadeia de caracteres. Uma cadeia de caracteres em C é uma sequência usada para armazenar strings, terminados por um caractere nulo, que a gente representa assim, né, com essa barra, no caso a barra invertida, e o O. É fixo em tamanho e frequentemente manipulado usando barra S, né, de string, em printf. Pode ser inicializado diretamente ou preenchido manualmente. Então aqui tem um exemplo, né, de uma cadeia de caracteres, que é como a gente, em geral, representa as strings. A saudação, a gente coloca, né, a gente cria uma variável chamada saudação, a gente especifica o tamanho dela, que no caso ela vai conter 4 caracteres, sendo ele o O, o L e o A de olá, e além disso ela sempre vai conter também o caractere nulo, que nem vocês estão vendo aqui no slide. A gente também pode fazer desse jeito, char o nome e aí colocar o nome, né, que a gente quer, e o tamanho ele é definido automaticamente, né, nesse caso 7, porque Marcos se escreve com 6 letras e ainda tem o caractere nulo, tá? Então é assim que funciona. Geralmente a manipulação de strings ela requer importar diferentes bibliotecas, como a string.h. Essa questão de bibliotecas e tudo mais, por enquanto não precisam se preocupar, a gente vai abordar isso com mais calma ao longo do minicurso. Perfeito, pessoal, vamos falar um pouquinho agora então sobre as variáveis nulas, e no caso elas são um tipo de variável neutro, né, que representa a ausência de valores, ou seja, de fato o próprio conceito de nulo, né. Não é possível declarar elas, né, não é possível declarar variáveis comuns do tipo void. Então a gente vai ver aqui, ó, elas podem ser usadas como o retorno de uma função, para indicar que essa função ela é algo que não retorna algum valor para a gente, não nos retorna nada. Pode ser o argumento de uma função, indicamos e reforçamos que a função não recebe parâmetros, então se você for pensar em alguma função, por exemplo, de uma calculadora, ela requer vários parâmetros ali que você precisa informar os números que você quer calcular, a operação que você quer fazer com eles, mas nem sempre a gente vai precisar na nossa função de algum parâmetro, e nesse tipo de caso a gente pode usar o void também. Para ponteiros, a gente pode ter o ponteiro void, que é um ponteiro neutro de tipo, mas isso a gente só vai explorar com mais calma na 5ª aula do minicurso, que é quando a gente aborda bem essa questão dos ponteiros, tá bem? Então, pessoal, basicamente vamos para um resuminho rápido agora. Primeiro falando sobre a entrada e saída de dados, a gente aprendeu um pouquinho sobre o comando printf ali, né, usado para saída de dados, conforme a gente viu, o scanf para entrada de dados. Sobre as constantes e as variáveis, o valor de constantes permanece inalterado, já o das variáveis pode alterar durante o código, né, toda aquela conversa que a gente teve. Seus tipos devem ser informados durante a declaração. Vimos a diferença entre as variáveis globais e locais. Sobre os tipos de dados, né, vimos que existem diversos, como os inteiros, os de ponto flutuante, né, o double também é um tipo de ponto flutuante, as de tipo caractere, que a gente viu também que podemos fazer strings usando o tipo de caractere. Então, esse seria o resumo da nossa aula, e agora então vou cortar, vamos ali para o Colab, eu vou ensinar vocês como que a gente utiliza o Google Colab para programar em C, para vocês poderem resolver os exercícios, e vou trazer a resolução também. Vamos lá. Então, pessoal, já estamos aqui no ambiente do Google Colab. Aqui basicamente eu trouxe uma apresentaçãozinha para vocês de como que tá, enfim, né, do que vocês vão ver nessa aula e tudo mais. Recomendo que vocês leiam com calma depois. Enfim, uma mensagenzinha ali. Vamos começar falando um pouco sobre as configurações iniciais do Google Colab para a gente conseguir programar em C.
Notem que aqui os exercícios eles já estão todos descritos. Essa aqui é uma primeira parte, né, onde eu ensino para vocês tudo que eu estou fazendo aqui, para que vocês não apenas rodem códigos sem entender bem o que está acontecendo. E depois aqui começam os exercícios que eu vou ler com calma. Mas então, vamos aqui para as configurações iniciais. O primeiro comando que eu vou recomendar que vocês sempre rodem é esse aqui, exclamação GCC version. Basicamente, ele é para verificar se o compilador de C está instalado no Google Colab e qual que é a versão. Então, rodem esse código aqui pelo menos uma vez, assim, por cada Colab do mini curso que vocês forem abrir, só para ver e testar se está tudo funcionando bem certinho. Ó. Ele rodou aqui e falou, né, tá, aqui ele mostra qual que é a versão do C que a gente está usando e tudo mais. Então tá, próximo passo. Então, pessoal, o próximo passo seria, de fato, escrever o nosso código. Então, aqui eu coloquei um exemplozinho. Sempre que a gente quiser escrever algum código, a gente coloca esse porcentagem write file e o nome do arquivo que a gente vai querer compilar depois. Lembre-se que C é uma linguagem compilada, então sempre antes de rodar o código a gente vai precisar compilar ela. E no caso, o nome do arquivo que a gente vai compilar, eu quis chamar ele aqui de aula1.c. Então, eu deixei aqui o comentário, né? Write file é o comando que deve ser utilizado antes de escrevermos nosso código para informarmos ao Google Colab que queremos utilizar. Após o comando write file, nomeie o arquivo, no meu caso, né, como eu falei, eu chamei de aula 1, junto com a sua extensão, que é o .c. E aqui abaixo dessa linha tem um exemplinho, mas eu nem vou precisar me alongar com ele aqui, porque vocês vão ver que mais para baixo tem outro ali. Então, depois que a gente escreveu o nosso código, a gente pode vir aqui e compilar ele. Para compilar, a gente usa esse comando, exclamação GCC, aí o nome do arquivo, -o e de novo o nome do arquivo. Desse jeito. Observação, sempre que fizermos alguma alteração nesse código, no passo 2, né, no caso se a gente mudar alguma coisa que a gente codou aqui, a gente tem que voltar aqui e rodar o passo 3 de novo para que a gente compile o código novamente e a gente rode ele na versão mais atualizada. E por fim o passo número 4, que é rodar o código, que é nada mais nada menos que fazer o porcentagem ponto e o nome do arquivo. Dessa forma a gente roda. Notem aqui que no exemplo eu coloquei para ele, deixa eu rodar aqui, ó, já rodei ele, agora eu vou compilar certinho. Eu coloquei no código para printar minicurso de C do PETL. Então, vejam aqui que agora eu vou rodar o código de fato e printou minicurso de C do PETL. Então, é basicamente esse sempre o passo a passo, pessoal. Rodem pelo menos uma vez ali esse primeiro comando aqui, para verificar que está tudo certinho com o C do Google Colab de vocês. Depois, escrevam o código, compilem ele e é só rodar, tá? Não tem muito segredo, é basicamente isso. Vamos agora para os exercícios, então. Então tá, pessoal, vamos para os exercícios do minicurso. O primeiro deles vai ser utilizando os comandos printf e scanf. Escreva um código em C que solicite ao usuário, por meio do comando scanf, que ele insira um valor para cada um desses tipos de variável, para uma decimal, um ponto flutuante, um caractere, uma notação científica e um hexadecimal. Após a aquisição de todos esses dados, utilize os comandos printf para imprimir no terminal as respectivas variáveis coletadas, utilizando seus especificadores de formatos, que são respectivamente o %d, %f, %c, %e e %x. Abaixo tem um exemplo onde pedimos ao usuário para escolher um número e, por meio de um comando de print, coletamos as informações com o scanf e, por fim, imprimimos o número obtido com outro print. Então, a gente declara aqui um número inteiro, né, uma variável que é um inteiro, que a gente chamou ela de número decimal. Colocamos aqui um printf para pedir ao usuário, né, escolha um número decimal. Após isso, a gente coleta o valor que ele vai colocar no terminal, né, que ele vai digitar utilizando o scanf. E por fim a gente mostra para o usuário, né, para ele ter a certeza de que, para ele ver se ele digitou certinho qual foi o decimal que ele escolheu. É basicamente isso. Então, pessoal, aqui nessa parte tá, todos os exercícios eles vão estar nesse formato. Então vocês têm aqui, ó, write file, exercício 1.c, a gente tem o include da stdi.h, que é a biblioteca padrão que a gente usa sempre para programar em C. E aqui a gente tem o int main, né? Então vocês podem fazer sempre assim, ó, vocês dão um enter aqui e aqui vocês começam a codar, a fazer o programa de vocês. Então, vou pausar agora para vocês, né? Pausem o vídeo, tentem resolver com calma e eu vou voltar com a resolução do exercício, tá bom?
Ok, pessoal, voltei aqui então com a resolução dos exercícios. Vocês podem ver que ficou um código até que um pouquinho grande, assim, para um primeiro exercício, mas não se assustem, é só porque a gente pediu 5 tipos de dados, né? Então, como precisa de 2 printfs e um scanf para cada um, acaba ficando um pouquinho maior, mas vocês vão ver que a lógica para todos é basicamente igual. Então a gente começa aqui, né, numa declaração de variáveis, como aqui tá, é só um jeito de comentar, tá? Então essa linha aqui ela é ignorada pelo compilador e é a partir dessa linha aqui que o compilador de fato importa. Então aqui é só para a gente ter esse bom hábito de comentar e tudo mais. Então aqui as declarações de variáveis, a gente declara um para cada tipo ali que foi especificada. Então para um número inteiro a gente declara como um int, o ponto flutuante a gente declarou como float, o caractere como char, a notação científica a gente declara como um float, eu vou explicar isso quando a gente chegar nessa parte, e o int, o hexadecimal a gente declara como um int, também a gente vai ver por quê. Então, falando um pouquinho aqui sobre a primeira parte a gente coloca ali, a gente pede para o usuário inserir um número inteiro com esse printf, coletamos utilizando porcentagem d, que se refere ao inteiro, né? Quando a gente quer receber um inteiro, a gente usa o porcentagem d e atribui o valor que a gente coletar a essa variável que eu criei, número inteiro, e depois a gente informa para o usuário o número inteiro escolhido e o valor que foi digitado. Lógica semelhante com o ponto flutuante, então insira o número de ponto flutuante, aí a gente coleta, né, agora utilizando porcentagem f, que é o que a gente usa para o ponto flutuante, e atribui esse valor na variável que eu criei, ponto flutuante. E mesma coisa, informamos para o usuário qual que é o valor que ele escolheu. Para o caractere, mesma coisa, insira o caractere, utilizamos o ponto C, que é o referente ao caractere, e atribuímos a variável que criamos. E notem aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, que aqui tem um espaço. Por que ele precisa ter esse espaço diferente dos outros? Notem aqui que no porcentagem F, no porcentagem D, não tem esse espaço. É porque quando a gente está lendo um caractere, a partir do momento que a gente der o Enter da vez passada, se a gente não colocar esse espaço, o que o código vai fazer é ler o código da tabela ASCII do Enter, porque o Enter ele tem um valor na tabela ASCII. Se vocês forem olhar lá, voltarem no vídeo, procurarem com calma na tabela, vocês vão ver que o Enter tem um valor. Então, a partir do momento em que a gente sai dessa linha aqui, onde ele pede o valor do ponto flutuante e a gente dá um Enter para confirmar qual que é o valor, se a gente não colocar esse espaço, o que esse scanf vai fazer é ler o código da tabela ASCII desse Enter e aí não vai funcionar, né? Não vai aparecer o valor, o caractere certo que a gente escolheu. Por isso, para esse tipo de caso, assim, quando a gente quer ler um caractere, alguma coisa do tipo, é bem importante botar esse espaço, tá bom? E aí, de novo, né? Colocamos um print para informar qual que é o valor qual que é o caractere escolhido. Por fim, para a notação científica, insira um número de notação científica no formato um número, ponto, o outro número, o e, que esse é para representar, né, o 10 elevado a alguma coisa, e esse z é para ser um outro número. Então a gente vai colocar algo do tipo 3.3 e 3, ou seja, isso é o equivalente a gente escrever 3.3 vezes 10 elevado a 3. É assim que a gente representa a notação científica aqui em C. Aí aqui a gente dá um scanf né, para ler, utilizando porcentagem E. E aqui a gente printa a notação científica e a gente está printando, no caso, no formato de notação científica. Então ele vai aparecer o número utilizando aquele E mesmo. Se fosse o caso, a gente poderia também imprimir ele como um valor decimal ou até como um ponto flutuante. Mas nesse caso eu escolhi imprimir ele como uma notação científica mesmo. Tá? Por fim, para o hexadecimal, basicamente a gente fala que ele falamos aqui que ele é um inteiro. E aqui a gente coloca para escanear, atribui a variável que eu criei. E aqui eu vou mostrar o hexadecimal de dois jeitos. O primeiro é o número em hexadecimal visto do próprio sistema hexadecimal. Então, por exemplo, se você não sabe tanto de código do sistema hexadecimal, FF corresponde a um número, no caso ao nosso sistema decimal. Mas no próprio sistema hexadecimal, FF é FF. Agora, se você for converter isso para o sistema decimal, FF equivale ao número 255. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou primeiro mostrando ele no próprio sistema hexadecimal e depois eu estou convertendo, né, mostrando qual que é o valor de FF no sistema decimal. Então,
vamos fazer o passo a passo que nem eu falei, né? Primeiro a gente roda o que a gente codou mesmo, depois a gente compila nessa linha aqui. Aqui eu já tinha feito para testar, tá funcionando certinho. Então vamos lá. Primeiro aqui, insira um... Então tá, pessoal, eu dei um corte aqui porque eu tive um pequeno problema de internet, aí por causa disso não estava rodando, mas eu não fiz nenhuma alteração. Vou só mostrar para vocês então o código do exercício funcionando. Então, insira um número inteiro, 10. Tá aí, o número escolhido inteiro é 10. Insira um número de ponto flutuante. Então vamos colocar aqui 10.7. Número com vírgula. Tá aí. Aí ele mostra, né, com algumas casas decimais a mais de precisão, porque é natural do float, né? Caso a gente quisesse diminuir, a gente poderia usar um daqueles modificadores que eu comentei ao longo da aula. Insira um caractere, vou colocar o caractere A maiúsculo. Então tá ali, o caractere escolhido é A. Insira um número em notação científica, naquele formato que eu comentei. Então vou colocar o próprio número que eu usei de exemplo, 3.3 e 3, que é equivalente a 3,3 vezes 10 elevado a 3. Enter. Tá aí, a notação científica escolhida é 3.3 e na 3. Notem que de novo fica com essas casas decimais a mais por causa que a gente declarou a notação científica como um float. E por fim o hexadecimal, a gente vai usar então no formato assim, né? Isso é padrão quando a gente está trabalhando em hexadecimal em C, que é o 0x e aí o número. No caso eu vou colocar o FF, que no sistema decimal é o equivalente a 255. Então tá ali. O hexadecimal escolhido em hexa é o próprio FF e em decimal é 255. Então vocês podem ver aí o exercício 1 concluído com sucesso, né, mostrando para o usuário quais que foram os valores escolhidos, coletando de fato tudo bem certinho, tá bom, pessoal? Então vamos agora para o exercício 2. Então, pessoal, o exercício 2 ele é basicamente para utilizar constantes e variáveis, que é aquela coisa que a gente conversou ao longo da aula aí. Então, atividade proposta. Escreva um programa em C que declare constantes e variáveis. Em seu código, declare como constantes globais os seguintes dados: o dia do seu aniversário e o mês do seu aniversário. E também declare como variáveis globais os seguintes dados: a sua idade atual e o número de matérias que você está cursando esse semestre. Agora, indo para as locais, como constantes, a gente está pedindo o ano em que você nasceu e o seu número da sorte. E por fim, como variáveis locais no seu código, declare o semestre da faculdade que você está e o número do dia de hoje. Então aqui de novo, só dar o Enter e começar a codar, beleza, pessoal? Vou dar um tempinho agora para vocês e eu volto com a resolução do exercício para a gente comentar. Então, pessoal, voltei. Aqui está o exercício pronto. Então vamos começar. Aqui, observem que fora do int main, que como eu falei é uma função, a gente faz a declaração das variáveis e das constantes globais. Então, podem notar aqui, como constantes globais a gente tem o dia do aniversário, que como eu falei, constante a gente sempre tem que declarar logo quando, a gente sempre tem que colocar o valor logo quando a gente declara ela. Então é isso que a gente faz. Const int dia do aniversário igual a 25 ponto vírgula. Mesma coisa com a constante mês do aniversário. Então coloquei aqui né? Eu coloquei 12, enfim, estou usando valores fictícios aqui, né? Mas const int mês aniversário igual a 12. Observem que para as variáveis globais, idade e a quantidade de matérias que a pessoa está fazendo, não precisa declarar o valor logo de cara. Como são variáveis, a gente pode fazer isso a qualquer momento que a gente quiser. Vocês podem ver que no código, inclusive, eu nem declarei valores para elas porque não precisam. E agora, falando sobre as variáveis e constantes locais, no caso aqui para main, nós temos, observem, né, dentro da função, o ano de nascimento, então eu coloquei aqui 2008, o número da sorte, botei o número 33, e int semestre da faculdade também. E para o dia de hoje, de novo, são variáveis, então a gente não precisa declarar o valor logo de cara, diferente de como a gente fez com as constantes locais. Então tá aí. Vamos rodar. Como vocês podem ver, pessoal, eu não estou colocando para printar e nem nada do tipo. Então a função, na verdade, quando aqui eu compilei, quando a gente rodar, vocês vão ver que ela nem vai retornar nada para a gente. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem voltar, podem conferir com calma com o conteúdo que eu trouxe na aula, mas estão todas devidamente declaradas, tá bom? Então vamos para o exercício 3 agora. Então tá, pessoal, por fim, o exercício 3, que é o último do dia de hoje, a gente vai falar sobre os tipos de dados primitivos. Então a atividade proposta é que vocês, utilizando o tipo de dado char,
faça um programa que solicite ao usuário seu CPF por meio do comando scanf e em seguida imprima na tela o mesmo CPF. Então tá aqui, pessoal, mesmo esquema, Enter e vamos começar a codar. Daqui a pouquinho eu volto com a resolução. Então, pessoal, voltei aqui com a resolução. Aqui é mais simplesinho esse último exemplo. Vocês podem ver aqui. Primeiro, a gente começa declarando a variável, que no caso é do tipo char. O nome da variável é CPF. Opa, mexi sem querer aqui. E a gente começa, né, já falando que ela é um array, ou seja, ela é um vetor, que no caso ela vai conter 12 elementos, sendo esses elementos os 11 números, que sempre tem um CPF, mais o caractere nulo, né, que nem eu comentei ao longo da aula. Então é por isso que a gente coloca um array de tamanho 12. Aí a gente coloca print, né, então insira seu CPF, apenas números. Acho que eu até não venho comentando aqui nos outros exercícios, mas esse barra invertida N é só para ele pular uma linha no terminal, para não ficar tudo assim condensado em uma mesma linha, entende? Então é só para que a gente consiga ver as coisas com mais fluidez, é para isso que serve o barra invertida N em prints e tudo mais. Então a gente coloca aqui um scanf, né, para ele coletar as 11 primeiras caracteres da variável CPF. A gente usa esse modificador S, que é de string, digamos assim. Então a gente faz a leitura, né, dos 11 caracteres que a gente está colocando no scanf da variável CPF. E por fim, a gente printa, né? Então o CPF informado foi e o porcentagem S e o valor de CPF. Observem aqui que no scanf, ao contrário dos outros exemplos, a gente não utiliza o i comercial. Porque aqui, como a gente declara o CPF como já sendo um array, como já sendo um vetor, significa que cada variável dentro desse vetor vai ser armazenada em uma parte dele. Ou seja, a gente não precisa alocar o valor para o seu endereço de memória. Então, funciona diferente. É aquela observação que eu comentei com vocês durante a aula. Para esse tipo de caso, a gente não precisa do i comercial e sim apenas deixar a variável padrão, porque ele já vai alocar em cada parte do vetor que a gente criou um dos caracteres. No caso aqui que a gente especificou os 11 primeiros caracteres. Então, rodado o código, compilado e está aqui. Eu já tinha rodado para testar, vamos de novo. Insira o seu CPF, apenas números. Então, vou colocar aqui 11 noves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá aí. 11 noves, que seria um CPF, né, de 11 dígitos padrão, apenas números. E tá ali. O CPF informado foi, e vocês podem ver aqui, né, os 11 noves que eu coloquei. Então, estaria feito aí. E pessoal, esses foram os exercícios para hoje. Essa foi a videoaula, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa podem ficar à vontade para procurar o PET em qualquer das nossas redes sociais, seja pelo YouTube mesmo, pelo Instagram. Sintam-se à vontade para nos consultar, caso tenha ficado com alguma dúvida. E convidamos vocês, né, de novo a reverem a aula também. Enfim, fico à disposição de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido aprender e nos vemos nas próximas aulas, tá bom? É isso aí.